1 trilhão. 1 trilhão é o número de árvores que nós vamos ter que plantar para combater as mudanças climáticas. Mas quanto que é 1 trilhão? É mais do que todas as estrelas da Via Láctea. Então, pode parecer um trabalho impossível de se fazer, né? Mas hoje, eu quero te dizer que, além de pessoas, nós vamos poder contar com animais de pelos, de penas e até de escamas. Eu sou biólogo e na minha casa sempre teve animais. Porquinhos da Índia, gatos, cachorros, periquitos, canários. Eu tinha um aquário na casa dos meus pais cheio de peixinhos. E eu ficava horas ali observando eles. Eu aprendi como eles se reproduziam, como eles cuidavam dos filhotes, como eles competiam por alimento. Sem saber, eu já estava estudando biologia. Aí veio a adolescência e eu conheci o Jacques Cousteau. Vocês lembram dele? Era aquele cientista francês que viajava o mundo explorando os oceanos. Eu queria ser ele, né? Era incrível. Só que eu tinha um problema, né? Eu morava a 300 quilômetros do litoral. E as poucas vezes que o meu pai me levava para a praia, eu passava mal até na balsa. Então, aos poucos, eu fui descobrindo que o mar não era a minha praia. Mas eu não desisti dos animais. Eu vou estudar os animais e fui fazer biologia. Chegando lá, bom, agora eu só vou estudar o que eu quero, né, os animais. E veio o primeiro ano e veio química, bioquímica, matemática, cálculo. Não tinha nada de animais. E eu pensei até em desistir de biologia. Até que um amigo me chamou para conhecer a Mata de Santa Genebra, pertinho da faculdade, né? E a gente foi, sem saber nada, e os primeiros 20 minutos de caminhada, nós nos deparamos com um grupo de macacos bugios. E, para mim, aquilo foi mágico, amor à primeira vista. Eu gostei tanto que eu voltei na semana seguinte, e na seguinte, e na seguinte. Toda semana eu pegava o meu fusquinha azul e dirigia até a Mata de Santa Genebra só para observar os animais, os bugios e estudá-los. Só que eu vou te contar um segredo. Os bugios não fazem muita coisa. Eles acordam de manhã, catam os piolhos dos irmãos, comem umas folhas e dormem. Eles dormem 15 horas por dia. Então foi assim, nessas longas sonecas dos bugios, que eu comecei a observar os outros animais da floresta. E ali eu fiquei maravilhado com os tiês, os gaturamos, os sabiás, as rendeiras, os tangarás dançarinos, os jacus. O que todos esses animais tinham em comum é que eles comiam frutos e plantavam a floresta. E eles me curaram da minha cegueira botânica. Ali eu percebi que bicho e planta não vivem separados. Eles estão sempre juntos. Deixa eu te explicar como é que funciona. As plantas precisam disseminar as sementes pelo ambiente. Então, o que elas fazem? Elas protegem a semente em pacotinhos de comida, o que a gente chama de polpa. Essa polpa é rica em gordura, em açúcar, é super atraente. Os animais vêm, encontram a planta, engolem o fruto, essa semente passa por dentro dele, chega até o intestino e ele faz cocô. Esse cocô cheio de sementes e um pouquinho de adubo. Depois de um tempo, voilá, a mágica acontece. A semente germina e o ciclo da vida continua. Eu passei os últimos 25 anos da minha vida trabalhando com essas interações, estudando as interações entre bicho e planta. E tive a oportunidade de viajar para lugares incríveis. Do outro lado do planeta,
na Indonésia, eu aprendi que os orangotangos e os calaus são os principais dispersores das figueiras gigantes daquela floresta. O problema é que tanto os calaus quanto as florestas da Indonésia estão desaparecendo. Elas estão sendo substituídas por florestas da palmeira dendê para a produção de óleo de palma. 50% de tudo que a gente consome num supermercado tem óleo de palma. Na Austrália, eu me deparei com o casuar, essa ave enorme e assustadora, né? O casuar, por causa do seu tamanho, ele é o único animal que consegue engolir e dispersar a pera de casuar, esse fruto azul, né? Bem estranho. Se não tiver o casuar, não vai ter ninguém para dispersar as sementes da pera de casuar. O problema disso é que, todo ano, 300 casuários morrem atropelados nas rodovias australianas. E, por isso, ele também está ameaçado de extinção. E no Brasil? O Brasil tem a maior diversidade de animais que plantam florestas. Se eu te falar que a gente tem até uma perereca que come frutos e dispersa sementes, você não ia acreditar, né? Mas é ao longo dos rios, principalmente da Amazônia e do Pantanal, quem espalha sementes são os peixes. É o pacu, é o tambaqui, a piraputanga. Eles são os verdadeiros jardineiros dos rios, né? E só que as barragens, a poluição dos rios e o desmatamento das matas ciliares estão acabando com esses jardineiros aquáticos. A anta é o nosso maior jardineiro florestal, seja na Amazônia, da Mata Atlântica ou dos Cerrados. Eu vou mostrar para vocês um cocô de anta. Ele é assim, depois de alguns dias, ele fica cheio de plantinhas crescendo. Essa é a floresta do futuro. Só que, assim como os outros animais, centenas de antas morrem atropeladas, envenenadas por agrotóxico ou são caçadas no Brasil. Então, a anta também está ameaçada de extinção. Mas deixa eu te mostrar o meu bicho favorito. É essa aqui, a jacutinga. Ela parece uma galinha que saiu de um salão de beleza, né? Eu adoro ela. Só que ela é a única da Mata Atlântica, só ocorre na Mata Atlântica e tem menos de 2.000 aves em toda a natureza. Mas nem sempre foi assim. Há uns 150 anos atrás, o naturalista Fritz Miller escreveu para o Charles Darwin que, num único inverno, 50.000 jacutingas foram abatidas em Itajaí. Hoje não tem mais jacutinga em Itajaí. A jacutinga dispersa mais de 100 espécies de plantas, entre elas a copaíba, a espinheira santa. Se você já tomou chá de espinheira santa ou usou óleo de copaíba, agradeça a jacutinga por ter plantado essas árvores. De todas essas andanças e estudos que eu tenho feito pelo mundo, eu tenho reparado que as florestas estão cada vez mais vazias. E uma floresta vazia não funciona como deveria. Mas o que isso tem a ver com mudanças climáticas, com crise climática? O que animais têm a ver com isso? Tudo. Nós descobrimos que, primeiro, 80% de todas as árvores da Amazônia, da Mata Atlântica, precisa de um animal para dispersar as sementes. E são os plantadores de florestas que determinam a capacidade daquela floresta em armazenar carbono. Deixa eu te explicar. O tamanho da semente está relacionado com o tamanho da árvore que é gerado por essa semente. E o tamanho da árvore explica a quantidade de CO2 que ela tira da atmosfera. Então, sementes grandes dão origem a árvores gigantes que tiram muito CO2 da atmosfera. Agora, lembra que para comer um fruto grande com uma semente grande, você precisa ser um grande animal. Então, o desaparecimento dos calaus, dos orangotangos, das antas e da jacutinga vai afetar
diretamente a capacidade das florestas em estocar carbono. Então, você lembra daquele 1 trilhão de árvores que nós temos que plantar? Nós não vamos plantar isso sozinho. Nós vamos ter a ajuda dos animais. Mas a sobrevivência de todos eles depende da gente, do que a gente come, do que a gente usa, não é verdade? E, olha, depois de todos esses anos, eu não virei o Jacques Cousteau, deu para perceber, né? Mas tudo bem, eu consegui trilhar o meu caminho, mesmo que foi analisando o cocô de animais nas florestas do mundo. Muito obrigado.